Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas da Conecta Mais TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, trazendo notícia e atualização para o seu almoço. E antes de mais nada, o oferecimento da Universidade de Caxias do Sul, pés na região, olhos no mundo. A UX está com as inscrições para o vestibular complementar abertas até o dia 10 de fevereiro. As provas ocorrem no dia 14 e aqui no campus Nova Prata está à disponibilidade dos alunos os cursos de Direito, Administração de Empresas, Agronomia, Gestão Financeira e também Ciências Contábeis. Informações podem ser obtidas no site ux.br ou pelo telefone 3242-1008. Seguindo com as nossas notícias, nesse momento em Nova Prata, 25 graus, o céu está parcialmente nublado e a tendência é que haja chuva durante o período da tarde. Começando com as nossas notícias e informações da região, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, informa que há um bloqueio momentâneo na BR-470 no quilômetro 218, no sentido Garibaldi-Bento Gonçalves, na proximidade da curva das Empilhadeiras. Isso porque na manhã de hoje uma carreta acabou colidindo com o barranco, não houve feridos, apenas danos materiais, mas a remoção do veículo tem deixado o trânsito lento toda a manhã naquela localidade. Seguindo com as nossas informações, começando a falar por Cotiporã, a notícia que nós recebemos é que a Secretaria de Educação e as equipes diretivas se reuniram para planejar o ano letivo, buscando planejar as atividades da rede de ensino de Cotiporã, bem como a integração das equipes diretivas das escolas municipais, através de uma reunião com a Secretaria de Educação e Desporto, na tarde do último dia 25, membros de todas as pastas expuseram as situações e aproximaram as suas intenções para o desenvolvimento das atividades neste ano que está começando. A tendência é que Cotiporã retorne com o ensino presencial com modalidade híbrida e limitação do número de alunos. Informação que nós recebemos pela Rádio Estúdio: o forte temporal da noite passada causou sérios danos em Serafina Correia. Tanto é que o Corpo de Bombeiros e a SCAB tiveram que atuar na madrugada para reestabelecer aí o abastecimento de água, também o abastecimento de luz. Diversas árvores acabaram caindo em diversos acessos nos bairros Industrial e Salete. Postes e fiações vieram ao solo devido à queda de árvores. Na linha nona, em as margens da RS 129, o Corpo de Bombeiros retirou pedras que deslizaram de uma ribanceira e a rodovia passou a ser liberada. E também na linha nona, uma árvore que caiu próximo ao centro de distribuição da Credeal. Essas são as informações das fortes chuvas e de estragos causados aqui nas nossas cidades próximas. Informação pelo portal Diário desta manhã: a Polícia Federal subiu a serra e realizou uma grande operação em Marau, Vila Maria, Serafina Correia e Casca. Denominado Operação Patronos, a investigação suspeita da ocorrência de crimes de lavagem de dinheiro, sonegação tributária, fraude à execução e fraude contra credores, praticados por um empresário de Marau. Segundo as informações obtidas nessa manhã, a Operação Patronos investiga estes delitos. 30 policiais federais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão nos municípios citados, todos expedidos pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre. A investigação iniciou em 2017 e apontou que, dos anos de 2011 em diante, o investigado era proprietário de uma empresa de coleta de lixo e prestava serviços a diversos municípios da região. Utilizando-se da empresa, o investigado suprimiu contribuições previdenciárias e demais tributos, passando a ocultar patrimônio através da abertura de outras empresas em nomes dos chamados laranjas. Segundo as informações apuradas pela polícia, as dívidas trabalhistas ultrapassam a soma de 2,5 milhões de reais. Além disso, as dívidas tributárias ultrapassam a marca de 25 milhões de reais já inscritos em dívidas ativas referentes aos impostos sonegados da União, sem considerar as fatias do fisco estadual. Segundo informações, a empresa investigada atuava no ramo da coleta de lixo e foram bloqueados diversos
diversos veículos, 8 imóveis e valores superiores a 8 milhões de reais. As investigações procedem por parte da Polícia Federal. Informação para os empreendimentos e a ampliação dos negócios na Serra Gaúcha. Pelo portal VS, uma empresa de Canela vai investir 500 milhões de reais no Hotel Laje de Pedra. O empreendimento encerrou suas atividades no ano passado e se caracteriza por um dos mais tradicionais da região das Hortênsias. Ele será revitalizado e ampliado para ostentar um padrão hoteleiro internacional de 6 estrelas. 500 empregos diretos devem ser gerados. O grupo Habitasul anunciou a venda do complexo hoteleiro Laje de Pedra para a LPD Canela Empreendimentos e Participações S.A. E esse novo investidor pretende implementar R$500 bilhão em investimentos e deixar o Laje de Pedra um dos hotéis mais luxuosos do Brasil. Aguardaremos e desejamos sorte aos novos empreendedores. Pela radiodifusora, a informação é que a Brigada Militar prendeu em Bento Gonçalves um suspeito do crime de roubo no final da tarde de ontem. Após informações da ocorrência ter sido repassadas ao Sistema Central, na linha Alcântara, interior da cidade, foi localizado os homens em atitude suspeita e ambos foram detidos pela guarnição. Seguindo com as nossas notícias para Caxias do Sul, na página da Prefeitura Municipal, a Rua Pio 12 sofreu bloqueios parciais por conta de obras. Uma das principais vias de acesso à área central de Caxias do Sul está recebendo obras para uma travessia cloacal de esgoto. Então, quem trafegar pela Rua Pio 12 em direção ao centro de Caxias ou quem precisa se deslocar também pelo cruzamento da Rua João Scarpini no bairro São José, deve estar atento para as novas sinalizações de trânsito. Informação que recebemos da parte da segurança pela página da Rádio Estúdio, a Brigada Militar e o Ministério Público cumprem mandado de busca e apreensão em casas de suspeitos de estarem organizando festas clandestinas na cidade de Bom Jesus. Através da rápida atuação do Ministério Público e da Brigada, no final da tarde de ontem, 26 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário no último dia 26, têm a finalidade de coletar provas acerca da responsabilidade da realização de festas clandestinas ocorridas no último final de semana em Bom Jesus. Os fatos são apurados em procedimento instaurado junto à promotoria. Na oportunidade foram apreendidos telefones celulares, equipamentos de som, os que já estão sob análise do Núcleo de Inteligência do Ministério Público. Pelo portal Gazeta 670, a polícia também investiga um adolescente que teria se vacinado contra a Covid-19 em um asilo de Passo Fundo. Esse seria um dos primeiros apontamentos de um caso de fura-fila apontados aqui no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o boletim de ocorrência realizado na Delegacia de Pronto Atendimento, na noite da última segunda-feira, um adolescente de 12 anos se vacinou em uma instituição de longa permanência de idosos, utilizando o documento de um homem que já está morto. Conforme descrito no registro policial, o fato ocorreu aí e o adolescente teria tomado uma vacina que estaria sendo destinada a um idoso. A Polícia Civil investiga o caso. Também em Passo Fundo, a informação que vem pela página do Governo Federal é que mais uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A apreensão de mais de 20 quilos de cocaína representa um prejuízo de cerca de R$1 milhão ao crime organizado. E a droga estava sendo levada em um veículo Honda Fit, que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-285. Após a abordagem e a investigação, os policiais constataram a presença desta grande quantidade de droga. Informação que vem pela página da RBS TV. O pai do prefeito de Ciríaco, cidade próxima à nossa região, acabou vindo a óbito após sofrer um acidente com um trator. João Maria Antunes de Melo, pai do prefeito Odacir Melo, faleceu na manhã de ontem. Segundo a Polícia Civil, ele foi encontrado caído e o veículo estava desgovernado. A perícia irá apurar a causa da morte. Informações do governo do estado do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite declarou nesta manhã que tem interesse em adquirir doses da vacina russa Sputnik V, caso ela não seja incluída
no Plano Nacional de Imunização. Em reunião com o presidente da farmacêutica União Química, Fernando Castro Marques, em São Paulo, na tarde de ontem, Eduardo Leite confirmou o interesse do estado do Rio Grande do Sul em adquirir a vacina russa Sputnik V, caso ela seja autorizada a ser utilizada de maneira emergencial pelo Ministério da Saúde e também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As negociações avançam. Pela Rádio Guaíba, após cumprir a agenda em São Paulo, Eduardo Leite retorna ao Palácio Piratini e neste momento está em reunião com parlamentares e também com pessoas da sociedade civil sobre uma reunião da Frente de Combate à Estiagem. O governador divulgará nesta quarta-feira ações para minimizar o prejuízo da seca no Rio Grande do Sul, que atinge diversos municípios do estado. Na presença também estarão aí o presidente da Assembleia Legislativa. Apesar das chuvas que chegam nessa semana em boa parte do estado, antes disso, um longo período de estiagem demarcou várias cidades e diversas entraram com pedido de situação de emergência e agora o governador busca a solução para minimizar os prejuízos, principalmente sentidos no setor do agronegócio. Por falar em estiagem, pela página do Estafeta, a previsão do tempo do Rio Grande do Sul diz que a quarta-feira será marcada por temperaturas elevadas e alerta de tempestade é emitido para boa parte do estado. Na medida em que a temperatura sobe e a instabilidade aumenta, as chances de raios temporais e trovões aumentam gradativamente. Então, muita atenção para a tarde de hoje e também no final do dia. Pela página do Consumidor, no Rio Grande do Sul, uma boa notícia. Um procedimento inédito foi realizado no Hospital Moinhos de Vento e foi feita uma cirurgia virtual e com uso de tecnologia laser e para desentupimento de artérias. Isso foi feito em um paciente que estava internado no Moinhos de Vento e para fazer uma atrectomia, a desobstrução dos vasos sanguíneos. Porém, a situação foi desencadeada através de uma nova forma cirúrgica. O cirurgião fez um procedimento com óculos de realidade virtual que apresentava as imagens dos exames, com as quais conseguia interagir. Além de ter transmissão simultânea, ao mesmo tempo a artrectomia ocorreu em um aparelho laser que elimina tecnicamente as placas de gordura do vaso. E as melhoras foram muito boas e essa grande inovação está paginando diversas capas de jornal do nosso estado. Hospital Moinhos de Vento, referência nos seus tratamentos e agora realiza cirurgias através da realidade virtual. Boas notícias também são trazidas em 2020. E as informações que nós recebemos da região central do estado, essa vai chamar a sua atenção pela imagem. Uma pedra, uma rocha encontrada em Soledade, tem formato curioso e repercute na mídia internacional. Isso porque, como você pode acompanhar, uma rocha com uma formação geológica rara acabou lembrando o rosto do personagem Come Come, do seriado infantil Vila Sésamo. E essa imagem corre o mundo porque ela foi descoberta por um geólogo norte-americano na cidade de Soledade. O achado peculiar foi durante um trabalho de pesquisa e é uma pedra bem pequenininha, né? Cabe na palma da mão, mas lembra sim o saudoso personagem da Vila Sésamo. E hoje, há um dia 27 de janeiro, ele tem que ficar gravado para sempre na memória de todos nós, porque há 8 anos atrás acontecia uma das maiores tragédias da história do Rio Grande do Sul e uma das maiores tragédias mundiais, o incêndio da Boate Kiss, que vitimou 242 pessoas e deixou 680 feridos. Foi naquela noite fatídica do dia 26 para o dia 27 e há 8 anos os familiares aguardam o prosseguimento do julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado, sem data ainda para ser julgado. Enfim, a tragédia fala por si. Informações que vêm pela página e a coluna de Túlio Milman no Gaúcha ZH.
o governo Jair Bolsonaro investe no policiamento de fronteira aqui no Rio Grande do Sul. O programa Vigia do Ministério da Justiça vem impondo prejuízos ao crime organizado e 16 novas viaturas vão reforçar a vigilância de toda a longa fronteira gaúcha, sendo do tipo caminhonete com tração 4x4 para transporte inclusive de pessoas. A ação é do Ministério da Justiça. Informação pela página do Ministério Público que nós recebemos, a Força Tarefa de Segurança Alimentar, que está fazendo um pente fino no litoral norte, ontem passou por Torres e interditou um mercado que contava com mais de 2.800 quilos de produtos impropriados para consumo. Essas são as informações que no dia de ontem outro mercado foi alvo da força-tarefa e produtos impróprios foram recolhidos. Conforme as informações do coordenador do grupo, Alcindo Luiz Bastos da Silva Filho e Mauro Lúcia Cunha Rockenbach, os principais problemas são carne vencida ou sem procedência, estragada ou fora da temperatura adequada. A força-tarefa visa entregar à população segurança no consumo de alimentos. E informação também que vem da Metade Sul, outra grande operação integrada, apreendeu mais de 1 tonelada de carne sem procedência na região sul. É a Operação Avante no combate ao abigeato, que este ano já fez aí grandes prisões e ela passa por diversos municípios como Pelotas, Arroio do Padre, Capão do Leão, Canguçu, Cerrito, Morro Redondo, Pedro Osório, Pinheiro Machado, Piratini, Camaquã, Arambaré, Tapes, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul, Cristal, Rio Grande, Jaguarão e Erval, enfim, toda a Metade Sul, que muitas vezes é atingida pelo crime de abigeato. Para quem não sabe, abigeato é aquele crime onde você tem aí a res no campo, né? O gado que está sendo no período de engorda ou de tratamento, e os sujeitos invadem a propriedade durante a noite e carneiam o animal e levam embora a carne, deixando apenas as vísceras e a carcaça. A Operação Avante da Brigada Militar visa coibir esse tipo de atuação. Sendo esses os principais destaques para essa primeira parte do Expresso Meio-Dia, você fica agora com uma matéria especial porque Nova Prata tem uma nova obra aí que está chamando a atenção. É a Toca da Araucária, uma casa construída embaixo da raiz de um pinheiro araucária que vai lembrar que os fãs de Senhor dos Anéis vão ver aí a Toca do Hobbit. O imóvel já é disponível para locação nos aplicativos como Booking, Airbnb e tem feito muito sucesso. E o Kleimar Rapskiewski conta um pouco dessa história e dessa ideia genial de trazer aí um pouco da magia do Senhor dos Anéis aqui para Nova Prata. Após o intervalo, eu retorno com as notícias do Brasil e do mundo. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. Inspirada no mundo fantástico de Senhor dos Anéis, filme O Hobbit, Nova Prata conta agora com a Toca da Araucária, uma pousada situada aqui no bairro Gramado. E nesta reportagem vamos te apresentar um pouco mais sobre este local. A ideia surgiu que ela não era para ser uma hospedaria, ela era para ser somente uma fachada para as fotos de Leila. A Leila tira fotos. E daí, depois conversando ali com meu sogro, com a Genor, ele disse, não, vamos fazer uma casa habitável, não somente uma fachada para fotos. E a ideia de fazer isso, porque tanto eu quanto Leila, a gente sempre foi apaixonado por esse universo medieval, essas casas antigas, inspirado em filmes que a gente costumava assistir e tal. Então surgiu essa ideia de fazer aqui, como vocês podem ver, é uma casa que imita uma casa de Hobbit, e como na original ela tem uma árvore em cima do teto. Então a gente olhou no relevo da propriedade onde fazer. Então já tínhamos araucárias, que seria uma versão gaúcha de uma toca de Hobbit. Então é assim que surgiu a ideia. Então, num primeiro momento que a gente já lançou a ideia que a casa já estava pronta,
divulgou nas redes sociais, o pessoal que mais nerd, vamos assim chamar, que entende o que é uma toca de Hobbit, olhou e disse, bah, não existe só lá na Nova Zelândia, tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, o pessoal não interessava de onde que eram as cidades aqui do Rio Grande, e estão vindo. Num primeiro momento, 80% dos que já vieram únicas e exclusivamente para a toca. E os outros 20% também foram em outros lugares da cidade. Então, para tu ver, quem é fã mesmo, não interessa se Alegrete é longe, vieram até aqui. Se Canoas é longe, vieram. De Passo Fundo é longe, eles estão vindo. Tanto que as próximas reservas, tem um pessoal do Paraná e Santa Catarina que já fizeram reservas para os próximos meses. Então, quem é fã, vem. E quem não é fã e simplesmente acha que ela é diferente, que ela é diferente, bonita, exótica, vem também mesmo não sendo fã dos filmes e dos livros também. Além da natureza aqui no bairro Gramado ser retirado, tudo mais quieto, e esse pessoal que vem das grandes cidades, eles buscam paz e tranquilidade. Como vocês podem ouvir, tem o canto dos pássaros, tem algumas curucacas que passam por aí às voltas. Então a pessoa se sente em casa, à vontade, na tranquilidade que o local oferece isso. Ela acomoda um casal de adultos e até uma criança. Tem uma cama de casal e um sofá-cama de solteiro. Ela tem um hall de entrada, uma mesa de jantar para 3 pessoas, uma micro cozinha e um micro banheiro, além do visitante vir aqui e dispor de todo esse espaço externo que está à disposição dele também. A gente começou meio numa aventura, né? Trabalhando nos fins de semana, e a gente começou assim, no primeiro momento vamos fazer o alicerce, depois vamos ver o que acontece, sem ideia onde nós ia acabar. E fomos indo, pensando. Às vezes a gente ficava parado, pensando horas e horas ali, projetando como que podia ser feito, como é que seria a melhor maneira. E a casa tá, não sei se tá todos nos pontos certos, né? Mas a gente tentou fazer o nosso jeito. Na verdade, essas portas redondas lá deu um certo trabalho. A gente teve que pensar muito bem o que nos ia pôr ali para... E daí, pensando e vendo materiais que nós tínhamos ali na propriedade, porque a maioria dos materiais eram feitos aqui, tudo da propriedade mesmo, né? É uma experiência incrível, né? No início eu não imaginava que ia ser uma coisa emocionante assim, né? A gente fica contente, né? Porque eu trabalho com artesanato de basalto e é uma maneira, a gente viu uma maneira de puxar algum turista para visitar o basalto, também os meus artesanatos que eu faço. E o pessoal está gostando, né? Convido a população em geral, né? Não é só para Nova Prata, é para o estado, para o Brasil, né? E que venham conhecer a nossa hospedagem e também o meu artesanato em basalto que eu faço, que é produzido aqui. Vocês podem ver até a calçada tão cheia de desenhos, feita por mim, né? Então, todas as reservas são pelo site do Airbnb. Você digita lá, Toca da Araucária, Nova Prata, vai aparecer a foto, que são... tem 19 fotos da toca e do entorno, que a pessoa vai poder ver o que ela está alugando, e todas as reservas são feitas por lá. Tanto que tem os calendários, que ela pode fazer o check-in e o check-out lá dentro e ver os dias que melhor for para ela, no caso. A toca ela é nova, a gente abriu ela para hospedagem somente, ali na virada do ano. Foi agora no início de janeiro, que foi aberta, e como eu disse, quem for fã desse universo místico ali, que gosta da questão do Senhor dos Anéis, do Hobbit e tal, pode vir, e quem não for, que quiser desfrutar de um espaço tranquilo aqui em meio à natureza, pode vir, que será bem-vindo. Eu gostaria de agradecer também a todos os outros profissionais que, além do seu Agenor e eu, que
que fizemos a toca, tinha coisas que não estavam em nossa alçada, como certas aberturas, profissionais de água quente, os materiais de construção da cidade que contribuíram, serralheiros que nos ajudaram ali também. Então foi uma grande alegria isso, nós termos feito e todos os profissionais da cidade de Nova Prata terem participado meio que indiretamente ali. Então eu não vou citar nomes por medo de esquecer de alguém. E também gostaria de agradecer a gestão anterior, pelo apoio no que diz respeito ao turismo, à Tua Serra também, e todos os que nos deram uma mensagem de apoio dizendo sim, vai dar certo, acreditem nisso E a prova disso é esses turistas que estão vindo de fora, de outras cidades aqui do Rio Grande por enquanto, assim como o pessoal de Santa Catarina e Paraná, que também já fizeram reservas conosco aqui, e eles estão vindo buscar. E também a população em geral do Prata, que ao verem, acolham bem esses turistas, porque o turista vem e se hospeda aqui, mas ele precisa de um mercado, ele precisa de uma farmácia, então toda uma cadeia tem a ganhar com isso. Então muito obrigado a todos. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais.
Retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia, agora trazendo as notícias que têm se passado hoje pela manhã no Brasil e no mundo. Inicialmente, 25 graus em Nova Prata, a temperatura não se alterou, o céu permanece nublado e a tendência é que tenhamos chuva no período da tarde. Então, se for necessário, é bom você levar o guarda-chuva se tiver compromissos, porque a qualquer momento a gente pode ter fortes precipitações. Iniciando pelos destaques do Correio do Povo, não se fala outra coisa nos ambientes políticos do Brasil e de Brasília, a não ser os 15 milhões de reais em leite condensado e os 2 milhões de reais em chicletes. Desde ontem essa informação vem circulando nas redes de que o governo Jair Bolsonaro teria gasto aí destas quantias um pouco elevadas com dois itens tidos como fúteis, né? Leite condensado e chicletes. Ao todo, esses dois gastos totalizam quase 17 milhões de reais, fora outros questionamentos. Pensando nisso, parlamentares pedem investigação sobre esses tipos de gastos do governo. Uma reportagem aponta aí que 20% a mais nos gastos alimentares da administração federal, incluindo ministérios e autarquias. E uma representação foi entregue nesta manhã ao Tribunal de Contas da União para que averigue esta situação. Nenhuma integrante do governo mencionou ou falou sobre este fato que vem tomando conta das mídias desde ontem. O único a falar nesta manhã foi o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Em nota e declarações, ele destacou que o valor desempenhado na compra de leite condensado foi destinado às Forças Armadas e aos demais soldados aí também do Exército. Na informação, ele diz que o alimento é hipercalórico, o que gera energia para os soldados, e o governo federal decidiu repassar às Forças Armadas. Essa é a única posição que até o momento chega à grande mídia. Outras informações que nós temos a passar: o gasto dos brasileiros no exterior despencou em 2020. Pelo óbvio, o Banco Central, nesta manhã, divulgou aí as informações que brasileiros gastaram 5,394 bilhões no ano passado no exterior. Além das restrições impostas pela pandemia, a queda foi influenciada pela disparada do dólar. É o menor número em 15 anos que o Brasil gasta no exterior, ou seja, foi viajado menos o ano passado, o que seria um resultado esperado. Pelo portal Infomoney, o destaque é que a variante do coronavírus encontrada no Amazonas, que já é chamada no mundo inteiro como a cepa brasileira do coronavírus, foi identificada em São Paulo. Pacientes têm histórico de viagem ou residência em Manaus, e a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo apura aí as consequências dessa infecção por essa nova variante do coronavírus, que é mais letal e mais contagiosa. Pelo Deutsche Welle, a cepa brasileira eleva a preocupação mundial com mutações do coronavírus. Se reconhecida como uma nova variante do coronavírus, nós teremos aí Reino Unido, África do Sul e Brasil como novas variáveis do vírus. E este é o que foi identificado no Amazonas, também foi localizado na Alemanha e nos Estados Unidos, entre outros países. Assim como a cepa sul-africana, ela é mais transmissível e mais difícil de ser detectada por anticorpos, apontam os estudos. Ou seja, na luta biológica de propagação pela vida, o coronavírus vem se mutando, e essas mutações que ele vem causando fazem com que ele se espalhe mais rápido pelas cadeias de contaminação do ser humano e também se torne mais difícil de ser identificado. É a biologia mostrando ao homem que ele não tem controle sobre nenhum processo que ocorre no planeta. As informações do portal Isto É, e falando das notícias internacionais, a Argentina decidiu reduzir voos para o Brasil, para o México, para os Estados Unidos e para a Europa. O governo ordenou às companhias aéreas comerciais argentinas a reduzir as frequências de voos para estes países, como uma medida sanitária. De acordo com a Administração Nacional de Aviação, a diretiva foi tomada por iniciativa do Ministério da Saúde devido à situação epidemiológica dos países mencionados.
E por último, uma informação que chega hoje pela manhã também, a União Europeia ameaça bloquear as exportações da vacina da AstraZeneca por conta de atrasos na distribuição. O bloco tem acordo para obter 100 milhões de ampolas no primeiro trimestre desse ano, mas o laboratório que desenvolveu o imunizante com a Universidade de Oxford anunciou que pretende fornecer doses consideravelmente menores e com isso se criou um impasse junto à União Europeia e as informações que nós recebemos é que no dia de hoje a comitiva e a direção da AstraZeneca estariam reunidos com o Parlamento Europeu para buscar uma saída no impasse. Agora, a disputa se voltou para o campo comercial, na medida em que os países ricos querem garantir maiores dosagens e os países pobres sequer têm acesso. Na abertura do Fórum Econômico Mundial de Davos, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, destacou que a abertura das patentes deve ser feita e que os laboratórios brasileiros e indianos devem receber as licenças dos fabricantes norte-americanos e europeus para desenvolverem no seu território as vacinas necessárias a atender todos os países do mundo. O apelo de Guterres reflete uma realidade. As informações que nós temos é que, por exemplo, países africanos inteiros receberam 25 doses da vacina, ou seja, estão largados à própria sorte em meio à pandemia. Torçamos para que as patentes sejam liberadas, porque a vacina, nesse momento, é a única saída para o ser humano nessa batalha contra o inimigo invisível que parou o mundo durante 2020. E para encerrar as nossas reportagens dessa manhã, é para falar sobre justamente vacina. Enquanto elas não chegam, uma discussão muito grande vem se agravando no campo do trabalho. Isso porque quem se recusar a tomar a vacina pode ser demitido ou incorrer em outras sanções no emprego. E quem destaca essas informações recém-geradas pelos tribunais superiores é o advogado Átila Kogan, que fala sobre as implicações de não tomar a vacina nas relações de trabalho. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã para você com mais notícias e atualizações. Desejamos a todos uma boa tarde de quinta-feira. Nas últimas semanas, iniciou-se a imunização, a vacinação contra a Covid-19 em todo o mundo. Assim como há pessoas que aguardavam esperançosas para a vacina para serem imunizadas, há também aquelas que optam pela não imunização. Diante desse atual cenário, diversas notícias começaram a circular por nossa sociedade. E uma delas, inclusive, é a da demissão por justa causa destas pessoas que optam pela não imunização. Conversamos com um especialista no assunto para entender um pouco mais sobre estas questões. Bom dia, então, Mona Lisa, bom dia aos nossos telespectadores. Essa é uma pergunta bem atual, um tema bem atual. E vai dar muita controvérsia a respeito disso, né? Na verdade, isso está surgindo agora, nesse momento, essa discussão. Então, tudo que a gente fala hoje a respeito disso está no campo da hipótese. Por quê? Porque ainda não há uma decisão, né, superior a respeito desse assunto. Então, a gente está falando no campo da hipótese, tá? Bom, vai ser possível essa demissão por justa causa do empregado que se recusar a vacinar? Nós temos várias variantes a respeito desse assunto, né? Nós temos direitos que vão se chocar. Por exemplo, o meu direito individual, né, de eu praticar ou não praticar alguma coisa. Eu tenho, né, a minha liberdade, a Constituição me garante esse direito de fazer ou não fazer alguma coisa, inclusive por uma crença religiosa, e eu não posso ser punido por outro, né, por outro lado, por causa disso. Por outro lado, nós vamos ter o quê? O interesse coletivo que está em jogo. Por quê? Porque se trata de uma doença, né, altamente infecciosa, né, e que pode, inclusive, matar. Né? Pode não, ela mata. A gente tem, né, o Brasil já passou de 200 mil mortos. Né? Então, vamos ter esse choque de dois interesses, né? Digamos assim, o meu direito individual e o direito coletivo, né, da população à saúde. Então, esse choque é que vai determinar.
Com certeza vai prevalecer e nem pode ser diferente, né, o direito coletivo, né? Ele vai se sobrepor ao direito individual, principalmente quando a gente fala então em saúde pública, né? Então deverá prevalecer o direito coletivo. Até porque o STF, já falando a respeito da vacina, ele já deu indícios, né, de que a vacina poderá ser obrigatória, né? Então pode ser obrigatória. Aí a gente tem que separar, né, o que vem a ser obrigatório. Tu vai me perguntar o que é obrigatório. Quando a gente fala em obrigatório, obviamente a gente não está dizendo o quê? Que vai vir alguém à força, vai te agarrar e te aplicar uma vacina. Não, né? A Constituição não permite esse tipo de atitude, né? Esse tipo de situação. Então, ninguém precisa se preocupar que não vai entrar alguém pela porta da sua casa, lhe agarrar à força e lhe aplicar uma vacina. Não, nós não somos obrigados dessa maneira. Porém, o STF nos diz o quê? Que, né, poderão ser aplicadas sanções para quem não se vacinar. Tá? Então, pode-se aplicar sanções, né? Eu posso determinar, né, condutas para o cidadão praticar que sejam obrigatórias a vacina. Por exemplo, pode-se, né, dizer que é obrigatório se vacinar para poder andar de avião. Pode-se dizer que é obrigatório se vacinar para ir num culto, né, religioso em que há público. Pode-se dizer que é obrigado a se vacinar, né, para participar de um concurso público, né? Então, essa obrigatoriedade ela vai acabar se dando de uma forma indireta. Então, o cidadão, para poder participar, né, de determinados atos, ele vai acabar tendo que ter, né, a vacina em dia. Por exemplo, a escola dificilmente vai se permitir que alguém frequente uma escola sem estar vacinado. Então, dessa maneira, vai se dar essa obrigatoriedade de se vacinar. Olha, como eu te disse, a gente está no campo da hipótese, tá? Por quê? Porque ainda não há uma definição com relação a isso, né? Sequer nós temos um calendário confiável, né? Um calendário, né, que nos permita uma segurança com relação à vacinação. Para que a vacinação seja obrigatória, ela tem que ser, em primeiro lugar, pública, né? Tá? Então, ela tem que ser fornecida então, pelo governo, ela tem que ser pública. A empresa pode obrigar o seu funcionário a se vacinar? Eu entendo que sim, que pode. Por quê? Por causa do bem coletivo. A lei obriga que as empresas tenham um ambiente saudável, né? Ela pode, inclusive, ser punida, tanto administrativamente como, inclusive, judicialmente. Os tribunais, inclusive, têm reconhecido, né, a Covid como uma doença do trabalho, dando inclusive indenização aos funcionários que comprovem que se infectaram no ambiente de trabalho. Então, a empresa tem a obrigação de zelar pelo ambiente de trabalho, a empresa pode ser responsabilizada se não fizer, né, esse controle sanitário do ambiente de trabalho. Então, provavelmente se entenderá que a empresa poderá obrigar então, os trabalhadores a se vacinarem. Eu entendo que para que isso se torne realidade, se torne verdade, né, nós temos que primeiro ter a vacinação disponibilizada, ou seja, a vacina efetivamente disponibilizada, né, no dia a dia do cidadão. Eu não posso hoje querer obrigar o meu funcionário a se vacinar, sendo que sequer há vacina disponível, né? Então, primeiro, a vacina tem que estar disponível. Segundo lugar, né, o empregado, a recusa tem que ser injustificada, ou seja, não por um problema de saúde, não porque ele participa de algum grupo em que a vacina não é recomendada. Vamos dar um exemplo. Tá, é apenas ilustrativa, não sei se isso será realidade ou não, mas, por exemplo, uma gestante. Digamos que a vacina não seja recomendada para gestante, certo? E aí, digamos, né, que o empregador queira obrigar a gestante a se vacinar. Ela poderá se recusar e não pode ser punida por isso. Outra coisa, o empregador vai ter que, primeiramente, notificar o empregado. Né, notificar para que ele então se vacine. Se ele se recusar, ele vai ter que ser então advertido. Depois ele vai ter que ser suspenso para depois então ele ser demitido por justa causa. Tá? Então isso tem que ser observado. A vacina tem que estar disponível. O empregado não pode participar de algum grupo,
na qual a vacina não seja recomendada, e tem que ser feita essa medida, então, né, essa medida de advertir, de suspender, para depois, então, demitir por justa causa.